Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao projeto da Escola Bíblica de Líderes. Essa é uma iniciativa do Presbitério Sul Paulistano e nós reunimos e tentamos colocar aqui diante de todos vocês, e onde quer que você esteja ao redor desse nosso Brasil, algumas experiências que nós, pastores no Presbitério Sul Paulistano, na Grande São Paulo, temos experimentado nesse processo de entrar em isolamento social e depois sair dele. O grande foco dessa live de hoje é exatamente ouvir testemunhos. Nós não queremos incentivar e nem fazer com que a nossa experiência seja a sua, mas gostaríamos que você conhecesse as dificuldades, os desafios, os erros e os acertos que nós, durante esse período, acabamos enfrentando e aprendendo aqui na região da Grande São Paulo. Então, a nossa live hoje terá como participação 4 pastores do Presbitério Sul Paulistano, cada um de uma igreja diferente, e eles terão a oportunidade de apresentar e falar de maneira rápida algumas coisas sobre o perfil da igreja deles. Como vai acontecer hoje aqui? Primeiro, nós ouviremos um rápido vídeo que tem testemunhos sobre como os jovens das igrejas representadas aqui por esses pastores, eles viram alguns dos pontos que nós vamos discutir hoje, ok? Então, eu convido você a participar por meio do Facebook, você pode mandar a sua pergunta e ela será respondida oportunamente, tá certo? Há pessoas já preparadas para receber essas perguntas aí no comentário do Facebook e passar aqui para o Zoom, onde nós estaremos juntos respondendo aquilo que você perguntou. Então, obrigado pela sua participação. Eu convido para dedicar esse minuto para conhecer as atividades, as coisas que nós do Presbitério Sul Paulistano estamos fazendo aqui, servindo ao Senhor nessa região do nosso país. Ok? Eu vou convidar agora, começando pelo reverendo Samuel, para que ele abra o microfone e fale seu nome e a sua igreja, o tamanho dela e alguns perfis da sua igreja. Reverendo Samuel. Boa noite, reverendo Daniel. Um prazer poder estar aqui com os irmãos hoje, discutindo um tema tão importante, né? A nossa volta depois desse período complicado, eu diria até estranho que a gente vive. Como vocês veem aí na tela, meu nome é Samuel, eu sou pastor aqui na Zona Sul de São Paulo, bem no finalzinho aqui, num bairro chamado Jardim Irapiranga, fica próximo aqui ao famoso Jardim Irene. Nós estamos aqui há mais de 40 anos, né, nessa localidade, e eu pastorei hoje uma igreja com cerca de mais ou menos 80 membros. Né? Então, esse é um pouco da nossa realidade aqui. Ok, obrigado, Samuel. Nós temos outro pastor Samuel, né, mas é de outra igreja. Pois não, pastor Samuel Cardoso. Abra o seu microfone e fale o seu nome e o tamanho da sua igreja. Ok, eu sou Samuel de Paula Cardoso. Estou há 21 anos na mesma igreja, desde a minha ordenação. Nossa igreja fica no bairro Parque Esplanada, no município de Embu das Artes, faz ali limite com o Taboão da Serra. A nossa igreja tem cerca de 120, 130 membros. Ok, obrigado, pastor. Na sequência, o reverendo Leandro Lima. Ele também tem a oportunidade de se apresentar e falar o tamanho da igreja. Olá, meus irmãos, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, fica também na Zona Sul de São Paulo, no bairro de Santo Amaro. A IPSA, né, ela tem aproximadamente uns 800, entre 800 e 900 membros, exatamente o número eu não sei, mas temos 3 congregações também. E eu estou nessa igreja desde 2006, com um período que eu estive fora, né, fazendo estudos fora, e eu retornei esse ano, né, para o pastorado efetivo desta igreja, depois de um tempinho aí que eu estive fora. Obrigado, pastor. E também está conosco o pastor Avassi. Pode abrir o microfone agora e falar. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Monte Sião, também na região sul de Santo Amaro,
o bairro Jardim São Luís. Eu estou pastoreando a igreja ali por volta de 35 anos, sou pastor da igreja, e hoje o hall de membros da nossa igreja são 230 membros. Ok, obrigado, pastor. Muito bem, senhores, nós vamos ouvir o primeiro vídeo, né? E aí vamos seguir com as perguntas. Lembrando que a nossa transmissão ela encerrará às 9 horas, né, em ponto, tá bom? O que der para a gente conversar até lá, conversaremos. Se não, vai ficar para outra oportunidade, tá bom? Então eu peço ao nosso assistente para que passe então o vídeo e na sequência a gente retoma com as perguntas. Como você lidou com a decisão do conselho da sua igreja pela suspensão das atividades presenciais? Eu concordei com a paralisação. Foram as mais corretas no momento. Foi uma boa decisão. Acho que foi uma decisão muito sábia. Uma atitude que para mim foi super correta. Eu lidei muito bem, eu achei que foi no momento exato. Era algo esperado, já era até previsível, foi uma decisão consciente. Muito bem, são alguns jovens, né? E começando então, na mesma sequência, Samuel, você enfrentou alguma dificuldade, né, para estabelecer aí essa rotina, né, do isolamento, em encontrar uma maneira certa de manter conectado com seus membros? Fernando, sem dúvida, foi um desafio, né? Algo que a nossa geração nunca experimentou. E nós não queríamos, de forma alguma, deixar a confessionalidade, ou seja, o que nós deveríamos fazer nessa hora. E entendendo, né, e observando que é dever nosso sempre manter a saúde, a vida dos irmãos, conforme a gente é instruído através dos 10 mandamentos e conforme a nossa Constituição e a nossa Confissão de Fé fala, nós entendemos que seria o melhor momento fazer isso. Confesso ao pastor que não era tão comum para nós essa ideia da live ou a ideia de transmissões, mas foi algo que a gente teve que adaptar de forma muito rápida e começamos com alguns problemas técnicos, como obviamente as igrejas, mas tentando pastorear a igreja ainda assim e obviamente tentando usar os meios de comunicação, além do telefone já que a gente não podia visitar as pessoas, nós então fazíamos uma espécie de visita virtual, né, a quem a gente podia nesse momento, né, fazer. Então foi sem dúvida um momento complicado nesse sentido. Alguma coisa, Samuel, que você possa falar assim, que deu errado e que você possa compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, nós tentamos isso, não faça isso, que deu errado. Tem alguma coisa na sua experiência que deu errado? A gente tentou, a gente não tinha, obviamente, ao contrário de algumas igrejas que já são preparadas, né, com muitas coisas, uma das coisas que a gente teve muita dificuldade foi essa questão de fazer as transmissões. É uma questão que a gente não sabia muito bem, programas, enfim. Então, eu diria o seguinte, né? A primeira coisa, peça ajuda, principalmente aos irmãos da igreja, que podem com certeza te ajudar. A gente teve uma ajuda muito grata aqui, de uma das irmãs da nossa irmã Edna, que agradeço publicamente aqui, foi alguém que extremamente importante para que, de fato, a gente conseguisse colocar no ar determinados programas e fazer essas gravações, né? Então, para a gente, eu acho que pedir ajuda é sempre bom, mesmo os pastores que queiram fazer tudo sozinho. Ok. Reverendo Samuel Cardoso, quais são, se teve alguma dificuldade por exemplo, com os testemunhos dos jovens aí, você encontrou alguma dificuldade na sua igreja de implantar aquilo que você tinha em mente ou foi tranquilo? Então, a nossa igreja foi diferente das demais, eu creio, porque no começo eu e o pastor Wellington, o pastor que trabalha comigo aqui, nós estávamos caminhando mensagem por áudio. E aí nós sentimos uma certa pressão, né, para que nós fizéssemos também o que as outras igrejas estavam fazendo. E nós tínhamos dificuldade por causa de questões técnicas, porque nós não estávamos acostumados, e começamos a fazer. E nós percebemos que as dificuldades continuaram, tanto é que eu tenho a impressão que a nossa igreja foi a primeira a retornar com os trabalhos, porque nós percebimos que muitas pessoas da nossa igreja estavam com sérias dificuldades de acompanhar as lives, e também a questão técnica nós não estávamos sentindo muito à vontade.
Tanto é que nós voltamos com os cultos agora, com alguns cultos, alguns trabalhos, e não estamos transmitindo ao vivo já há muito tempo. Entendi. Reverendo Leandro, a sua experiência aí, o que é que deu certo, o que é que deu errado? No caso da... Sim. No caso da Igreja de Santo Amaro, ela tem uma certa tradição, né, com transmissões e com os cultos. Acho que nós fomos lá em 2008, até uma das igrejas pioneiras no Brasil a colocar pregações no YouTube, né? Quando o YouTube ainda só aceitava, se não me engano, 5 minutos de vídeos, nós já estávamos colocando. Então, graças, inclusive, né, ao trabalho de técnicos nossos, um deles está presente aqui nessa noite ajudando, é o Felipe Oliveira, que tem sido uma grande bênção, né, nesse sentido, para a igreja. Então, assim, não tivemos dificuldade com a parte técnica, algum probleminha ou outro sim, porque a gente não vinha transmitindo o culto ao vivo, né? Eu sempre tive a perspectiva de que o culto em si não é tão bom transmitir ao vivo, eu prefiro a gravação dele, né? Mas nesse momento não havia o que fazer, nós precisávamos de fato transmitir o culto ao vivo, e aí nós começamos já no primeiro domingo que não teve culto presencial, nós já estávamos transmitindo, mas ainda de casa, né? Fizemos a famosa live, mas também só durou um domingo. No seguinte nós já voltamos para a igreja e fizemos lá sem ninguém, né? Com a igreja vazia. Foi realmente muito difícil de fazer isso. É muito complicado você fazer um culto com a igreja vazia, né? Mas reunimos aí uns 6 ou 7 irmãos, o pessoal do som, o pessoal da técnica, então dá para dizer que tivemos sim, já nos primeiros domingos, um culto funcionando. Sobre os testemunhos dos irmãos, né, eu vi aí a maioria dos jovens concordando, né, com a decisão de suspender, mas nem todo mundo concordou. Sejamos sinceros, muitas pessoas acharam que foi exagero, que não devia parar, né, que devia desobedecer às autoridades já de cara, né? E não foi tão simples assim, né? A gente sabe que alguns problemas sempre existiram e isso aconteceu pelo Brasil inteiro, né? Mas aos poucos, eu acho que as pessoas foram entendendo, né, da necessidade de fazer isso ao menos por algum minuto. E a sua experiência, reverendo, você poderia mensurar, por exemplo, sem por cima, quantos por cento dos membros da IPSA foram assim, sei lá, resistentes a entrar online, né? Por cima, assim. Pouco, né? Pouco, mas né? geralmente esse pouco é quem se pronuncia. Então, a gente acaba, né, fica sabendo da situação. Mas não foi um número muito grande, não, né? Mas eu tive não só informações disso na nossa igreja, mas também em várias outras igrejas. É uma igreja grande, então vai ter gente de tudo que é tipo, com pensamentos muito diferentes, né? É normal isso acontecer. Assim como hoje tem gente ainda achando que não devia voltar, né? Tem gente ainda achando que devia permanecer. Talvez muitos até achassem que não deviam voltar nunca mais, né? É brincadeira, claro, né? Mas, enfim, apenas para mostrar que tensões, né, necessariamente elas aconteceram, mas com a graça de Deus e a sabedoria do conselho, né, foi possível encontrar os caminhos até que nós também já, assim que possível, né, assim que tivemos um pequeno sinal verde, né, de autoridades civis, né, nós já voltamos também realizando os cultos presenciais, já estamos aí há um bom tempinho realizando também, com todas aquelas restrições, evidentemente. Entendi. Reverendo Avassi dos Santos, como é que foi a sua experiência? Eu ligo o microfone, né? A nossa experiência da nossa igreja, nós tivemos há uns 3 anos atrás, de gravar apenas os sermões e passar durante a semana aqueles que não podiam estar presentes. Nós começamos a ter essa experiência já há uns 3 anos, só gravando sermões, né? Depois, com essa situação que nós tivemos aí de interromper as atividades, então nós começamos a fazer a nossa programação no templo, como foi dito pelo reverendo Leandro, mas a gente se sentia assim incomodado porque está pregando com o templo vazio. Eu falei, o templo vazio eu vou pegar na minha biblioteca mesmo, né? Aqui no meu canto aqui. Aí nós começamos a fazer, então, algumas programações de
apenas sermões, sem ser o culto, e sim assim, uma meditação para a igreja durante o período que nós ficamos afastados até o primeiro domingo de julho, quando nós retornamos. Nós retornamos a partir de julho com a ação presencial. Agora, nesse período, nós tivemos aí as nossas atividades semanais, né, pelo Zoom, usando todos os nossos recursos da sociedade interna da igreja. Entendi. Uma pergunta aqui que apareceu: quantos dos senhores tiveram problema para lidar com os idosos, né, nesse período de distanciamento? Nós temos testemunho de jovens, e não tem testemunho de idosos hoje. Mas alguém teve alguma experiência, né, que pode falar, olha, isso aqui não funciona, e isso aqui funcionou? Alguém tem? Começando pela sequência. Samuel, você tem alguma? Os idosos, talvez, dentro desse aspecto, né, os mais jovens, enfim, sempre acompanharam todas as nossas transmissões, mas com os idosos será mais complicado, né? E talvez o problema que a gente tem aqui, principalmente na zona, eu estou aqui no finalzinho da zona sul de São Paulo, né? A internet, às vezes, o sinal não é tão bom, enfim. Então, uma das nossas dificuldades, principalmente com os idosos, foi, de fato, pastoreá-los, né? E essa, eu confesso aos irmãos, é uma dificuldade que eu tenho mesmo de fazer, porque as visitas, de certa forma, estão suspensas, né? Me coloquei à disposição de todos os idosos, aliás, mas tenho que ter esse contato por telefone, né? Videoconferência também é complicado. Então, esse é talvez o grande calcanhar de Aquiles aqui dessa situação. Eu tentei e tento, né, durante todo esse tempo, pastoreá-los, mas é mais complicado mesmo. E existe, Samuel, na sua igreja, uma pessoa idosa que insiste de querer ir na igreja, como, tipo, o seu avô? Grande, meu avô está lá, 88 anos. Mas não, a gente pediu para que, a gente fez algumas recomendações, né? Então, eu pedi para que meu avô se guardasse nesse período. Embora ele tenha uma saúde muito boa, a gente às vezes briga que ele ir ao supermercado e afins, mas a gente pediu para que ele ficasse em casa. Então, talvez alguns idosos, né? Idosos é complicado porque são os mais de 60, né? Então nem todos são tão idosos assim. Alguns acabam indo à igreja. A gente fez uma recomendação e não uma proibição, né? Então nossa recomendação foi mas muitos entenderam que já estavam conseguindo ir ao supermercado, enfim, e acabam indo à igreja. A gente recomenda sempre, né? Dentro desse grupo de risco. Mas é difícil você falar com irmãos que estão há tantos anos na igreja e falar para eles assim, ó, domingo você não vai à igreja. Então, nesse sentido, então, pastoreá-los nesse sentido é sempre um desafio, né? Vendo Samuel Cardoso, você teve alguma experiência com idosos lá que foi assim difícil? Então, a experiência foi parecida com a do Samuel, né? Eles são bastante carentes, eles que cobram mais a nossa presença, o nosso telefonema. E eles também, dos nossos idosos, muitos deles não acompanham pela internet, então nós mandávamos os áudios, né, e quando nós esquecíamos, eles até nos cobravam para poder mandar. E com relação à frequência, à igreja, o retorno, né, praticamente todos os nossos idosos, pelo menos um culto, participaram já na igreja desde o nosso retorno. Alguns estão participando de vários. E nós, como o Samuel falou, com relação a idosos e crianças, nós não incentivamos eles a irem aos cultos, mas também não podemos proibir. E quando eles estão presentes, nós temos tomado o máximo de cuidado possível. Por exemplo, a minha sogra e meu sogro, eles são zeladores da igreja, né? Ou seja, alguns cultos, a minha sogra colocou a cadeira lá fora para poder ouvir o culto, né? E agora ela tem participado de alguns, graças a Deus, mas problemas graves não tivemos. O pessoal até que é muito tranquilo. Tá certo. Fernando Leandro, erros e acertos aí no modo como você teve que lidar com os idosos na igreja? Olha, no começo nós sabíamos, né, que haveria uma certa dificuldade de alguns irmãos idosos de acompanharem os cultos online, a própria dificuldade natural de mexer com a internet. Muito embora essa situação está um pouco modificada, porque hoje em dia as vovozinhas estão todas no Facebook, tem todas as suas páginas, né, e conhecem, tem a minha mãe, né, tem lá seus 70 e tantos anos e é maior
navegadora aí das redes sociais, né? Então, mas o que a gente fez foi fazer uma espécie de um mapeamento de todos esses idosos, né, e colocando muitas pessoas perto, assim, né, em contato com eles, vendo das dificuldades, vendo pessoas, por exemplo, que não tinham boa internet. Uma das ideias foi tentar oferecer boa internet para eles, né, ou alguém ir lá e levar um tablet, ou seja, se tentou suprir, né, essa deficiência, né, e não foram muitos, mas alguns, evidentemente, não se adaptam, né, com esse tipo de transmissão. Aliás, eu acho que ninguém se adapta, né, a esse tipo de transmissão, né? É simplesmente uma necessidade, né, uma necessidade, mas que tem suas limitações. Um ou outro, inclusive quando a gente estava no período bravo mesmo, né, da quarentena, quando estava realmente toda aquela proibição e tudo, mas mesmo assim, nos domingos de manhã, de vez em quando, aparecia lá na igreja um ou outro, né, irmão bem acima dos 60, né, e que ia lá, e mesmo a porta fechada, né, e batia, eu não tenho como assistir pela internet, posso entrar, tal. E aí a gente deixava entrar, mas pedia para sentar bem lá no fundo, né, afastado de todo mundo, enfim. Tivemos isso algumas vezes, não muitas, mas eu acho que umas 2, 3 vezes, pelo menos, isso aconteceu. Ok. Reverendo Avassi, qual foi a sua experiência, né, com os idosos na sua igreja? Eu creio, irmãos, que nós, como pastores da nossa igreja, aqui do nosso presbitério, nós temos um índice bem elevado de idosos, né? Todos nós temos aí pelo menos 30% dos membros ou um pouco mais de idosos. E eles nunca experimentaram essa situação de ser proibidos, né, de ir para a igreja, né? Se é uma coisa que nós temos na membresia da igreja, em primeira escala são os idosos chegando lá. Chega o jovem, chega o adulto, mas o idoso, ele está ali presente. Ele marca o seu ponto porque ele se sente bem na casa do Senhor. Então, quando nós tomamos a resolução de fechar as portas, seguindo os critérios do governo, do Estado, não por causa da autoridade do governo, mas por causa da saúde, né, do zelo que nós temos pela membresia, é claro que alguns ficaram incomodados, né, e alguns chegaram até dizer que o pastor não tem fé, que o pastor não crê na providência de Deus, porque Deus vai dar o livramento, aquela coisa toda que às vezes fica ouvindo aí até pelos rede canais aí que, né, alguns entre parentes aí que são da outra linha dizendo que não vai acontecer nada, porque Deus é contigo, né, aquela coisa toda, né? Mas conseguimos contornar a situação e porque ainda estava começando aquele momento em março, né, quando nós fechamos lá mas quando entrou o mês de abril e maio, que o quadro ficou gravante, né, diante da sociedade, do índice elevado de mortes, né, eles começaram a compreender que o caminho estava correto. Aí eles ficaram mais tranquilos, mais sossegados, né? Tanto que quando nós voltamos no primeiro domingo de julho, e nós fizemos toda uma diretriz e todas umas informações e caminhamos para todos os membros e, com respeito aos idosos, nós demos uma orientação que aguardasse mais um pouco e não tivesse pressa de vir à igreja e acabaram acatando, né? E agora que nós estamos tendo um ou outro que liga, faz agendamento, olha, eu estou bem, fiz toda a situação, eu estou em ordem, posso ir? E a gente, então, dá todo o cuidado, eles comparecem à igreja. Mas no começo foi difícil também. Ok. Excelente. Você que está nos assistindo aí, que não é da região de São Paulo, você observa que esse aqui é um presbitério, né, na Grande São Paulo. E, sem dúvida, outros presbitérios e pastores, às vezes individualmente, não pensavam igual, né, o exemplo que vocês estão vendo aqui. Há muitas pessoas no início, inclusive pastores presbiterianos, criticavam igrejas que não estavam abrindo seus templos para cultuar. Mas chegou um ponto que todo mundo teve que realmente aceitar que não era possível. Okay? Nós vamos para a próxima pergunta.
o Felipe vai colocar novamente, é uma outra pergunta que foi gravada pelos jovens. Então, pode soltar aí, Felipe, por favor. Quais as principais dificuldades que eu encontrei para poder acompanhar as atividades da minha igreja no formato à distância? Foi em relação a manter a disciplina no tocante aos cultos e participar das programações virtuais. Foi a inclusão digital. Itapecerica é uma região um pouco desassistida quanto à internet, né? Eu não tive nenhuma dificuldade em acompanhar as atividades da igreja. Com relação às dificuldades para acompanhar as atividades, nós não tivemos nenhuma. Não tive dificuldades, foi bem tranquilo. Por exemplo, de culto, de EBD, nenhuma, mas no PG que eu frequento a gente parou, né? Na verdade, eu não encontrei dificuldades, né? Ok. Então, começando pelo Samuel, né? E aqui, antes de passar a pergunta para o Samuel, tem também acrescentando uma que veio do Facebook, que é alguém perguntando, a Ernestina Rosa Pereira, ela pergunta se há um receio de nós, pastores, com uma acomodação de membros na transmissão dos trabalhos online, não querendo retornar à igreja, né? Eu conheço adolescentes próximos que acharam a maravilha, né? Ter que acordar cedo, só ligar o celular no YouTube, não precisava nem levantar da cama, né? Então, eles estavam adorando a igreja, né, via YouTube e coisas assim. Mas eu passo, então, para o Samuel. Vereador, a Priscila, que foi uma das jovens que falou, né, disse uma coisa muito importante, e principalmente vindo aqui da nossa região, né? A internet é de fato algo, em alguns momentos, até seletivo, né? Nem todo mundo tem uma boa internet. E vale lembrar que para você acompanhar uma transmissão com áudio e vídeo, né, um mínimo de internet é necessário, para você não ficar caindo, enfim, né? Tá no meio da oração, não sabe se falou amém, e quando volta ele já está na pregação, parou a pregação, quando volta está na bênção, enfim. Essas questões, sem dúvida, são difíceis para nós, né? A internet ainda, no nosso Brasil como um todo, mas principalmente nas regiões mais periféricas aqui de São Paulo, isso é muito complicado, né? E uma das coisas, eu acho que a irmã Ernestina pontuou bem, é uma preocupação que nós, pastores, temos, né? E agora, os membros vão querer sempre ser online, né? E eu sempre tenho falado com o conselho da igreja, que tem orado muito nesse sentido, a esse respeito, de que isso é um tempo, né? Assim como o Eclesiastes nos diz que para tudo tem um tempo, esse é um tempo que a gente tem passado, mas eu jamais entendo que nos próximos tempos talvez a gente tenha a pregação, né, colocada no YouTube posteriormente, mas o culto ele é presencial, né? É a congregação dos santos. Então, culto online, a gente até usa esse termo, mas de fato, né, na concepção isso não existe, né? É a participação, a congregação do culto. Ok. Reverendo Samuel Cardoso, você encontrou alguma dificuldade, né, como os jovens falaram aí, de acomodados com a situação, agora não querer retornar, né, à atividade comum? Você enfrentou alguma coisa nesse sentido? Então, para os jovens é mais fácil acompanhar o trabalho via internet do que para os adultos, né? Normalmente assim. E eu estou há 21 anos na mesma igreja, como eu disse. É lógico que não são todas as mesmas pessoas de 21 anos atrás, mas eu conheço muito bem a minha igreja. E eu logo percebi que se nós demorássemos a retornar com os cultos presenciais, nós teríamos sérios problemas. E pela graça de Deus, neste momento, eu falei que a nossa igreja tem 120 a 130 frequentadores, né? Não membros, mas frequentadores. São poucos os que não participaram de nenhum culto desde que nós retornamos no final de junho. Mas se não retornássemos lá, eu creio que nós somos a primeira igreja, tanto é que alguns pastores ligaram para mim, perguntando quais eram os nossos planos, e eu coloquei para eles da nossa preocupação. E graças a Deus voltamos, porque teríamos sérios problemas, e nós temos, mesmo alguns participando de alguns cultos já, nós percebemos que alguns estão acomodados achando que podem ser crentes em casa sem o culto presencial. Isso é muito perigoso, tanto é que a nossa igreja, como eu disse, já há muito tempo não está transmitindo ao vivo nenhum trabalho. Entendi.
E lembrando que os que estão nos ouvindo aqui em outro lugar do Brasil, ou ouvirão depois a forma gravada dessa live, devem estar pensando, esses pastores estão falando de São Paulo e reclamando de conexão. E nós que estamos aqui no meio do Piauí, no meio no final da Amazônia, então o problema deve ser muito maior, né? Mas mesmo assim é válida a observação. Reverendo Leandro, qual foi algum tipo de dificuldade, né, com respeito ao retorno que os jovens manifestaram? Olha, quando retornamos, né, com o culto semipresencial, nós abrimos 100 vagas, né, apenas 100 vagas para os domingos. Eu imaginava, né, que o pessoal ia, né, tirar no tapa, como dizem por aí, né, o direito de entrar, né, de ocupar essas vagas. Mas, para minha surpresa, não foi bem assim. Nos primeiros domingos, nós mal alcançávamos esse número. Depois, agora mais recentemente, é que tivemos aí, né, preenchido e até uma certa lista de espera, porque a gente está fazendo inscrição online, tem que se inscrever para poder ir lá ocupar o seu banco, né, o seu local, quase como se estivesse comprando ingresso, né? Claro que não paga nada, evidentemente. Foi um entendimento por parte do Conselho da Junta Diaconal de que era necessário fazer dessa maneira. Já temos 15 dias que nós começamos um segundo culto, que é o culto da noite. Por enquanto, nós tínhamos só o culto da manhã, das 9 horas, e a escola dominical ainda é 100% online, né, com as várias classes pelo Zoom, né, igual esse nosso sistema usado aqui. E agora começamos também o culto da noite. Mas o culto da noite nós ainda não alcançamos ainda as 100 vagas, né? Eu acho que dificulta um pouco ter que fazer a inscrição, às vezes a pessoa fica com medo de se inscrever e em cima da hora não poder ir e acaba, né, tirando a vaga de alguém. O sistema de inscrição é horrível, é péssimo, né? Eu espero o mais rápido possível poder abrir mão, né, desse sistema de inscrição. Mas, por enquanto, ainda estamos fazendo por necessidade. Mas eu tenho percebido, sim, né, uma certa ausência dos jovens nos cultos, né? E também de jovens casais, né? Não temos visto muito, não. É interessante que temos pessoas até mais idosas, né, indo lá regularmente, pessoas novas na fé, pessoas que há pouco tempo, né, vieram à igreja, mas eu acho que existe, sim, uma certa acomodação. É verdade que muita gente do grupo de risco, igrejas, tem outras pessoas que, embora elas não sejam, mas elas vivem com pessoas do grupo de risco e não querem talvez expor, por isso não vão. É compreensível, né? Desde que eu tenha dito isso, inclusive, desde que você não tenha ido ao supermercado também, no meio de todo mundo, desde que você não está indo no shopping, desde que você não está indo no parque, se você não está indo em lugar nenhum, tudo bem. Agora, se você está indo em todos esses lugares e só não vai na igreja, então, né, há algum problema aí, né, com a sua perspectiva, né? Mas eu acho, meus irmãos, que essa pandemia, né, ela nos trouxe um lado positivo, que foi ver que nós podemos usar, sim, esses recursos online cada vez mais, eles têm seu espaço, eles têm a sua importância, mas, por outro lado, eu acho também que ela nos mostrou claramente que não existe igreja online. Que não existe igreja online. Não funciona, não é a mesma coisa, não é bom igual, né? E eu acho que isso foi importante, mostrar que o povo de Deus precisa, sim, se reunir presencialmente, né? A comunhão dos santos se experimenta dessa maneira e que online isso é só uma imitação. Hoje, necessária, pelas limitações que nós enfrentamos. Mas eu acho que um dos legados, né, dessa pandemia, apesar do risco que existe de pessoas se, né, desanimarem de ir à igreja e achar que podem ficar em casa. Mas, por outro lado, eu acho que a pandemia nos mostra, mais do que nunca, a necessidade da reunião do povo de Deus de uma maneira presencial, né? Eu acho que esse é o grande legado a importância, sim, da igreja, a importância do povo de Deus se reunir presencialmente.
continuemos com transmissões, continuemos com lives, que isso cumpra uma função, um papel. Eu sou totalmente a favor, mas nada substitui o povo de Deus junto, né, orando, louvando, ouvindo a pregação da palavra de Deus, expressando comunhão uns com os outros, né, suportando uns aos outros, vivendo o mais próximo possível. Então, acho que isso também nos mostra que não existe cristão desigrejado, né? Como as pessoas falam por aí. Não existe cristão online. Ok, obrigado, reverendo. Reverendo Avassi, qual foi aí uma dificuldade para lidar com as dificuldades dos jovens, né? Que, em tese, são mais preparados com essa tecnologia, mas que possivelmente tiveram dificuldades, né, de retornar, né, ao trabalho. Eu creio que dentro da palavra do reverendo Leandro, são nossas situações também. Nós temos aí um quadro de inscrição, vai pela medição do tempo, do espaço, né? Então, entre os membros de toda a equipe envolvida, diáconos, operador de som e equipe de música, o nosso número é 40 pessoas, né? Então, nós fazemos essas inscrições aí, agendamento com antecedência. E no comecinho, chegou a ficar 1, 2 ou 3 cadeiras vazias, né? Depois começou a ter essa situação também de chegar no sexta ou sábado para agendar, não tinha mais vagas para aquele culto de manhã e à noite. Logo que nós iniciamos com a direção do Conselho da Igreja, começamos com os 2 cultos, das 9 às 10 e às 18 horas, 19 horas. E eles têm sido preenchidos com os membros da igreja. Agora, que tem chamado a atenção eu acredito que nas outras igrejas, nossos colegas também, é que quando nossos membros vão agendar, não tem mais espaço, e nós chegamos no culto à noite, nós temos 4, 5, às vezes 6 pessoas visitantes que tomaram conhecimento do agendamento, né, através das nossas mídias sociais, e agendaram e comparecem no culto à noite, né? Então, a gente olha assim, está pensando que é só os membros da igreja e nós temos visitantes até de primeira vez indo no culto à noite, né? Isso tem sido muito bom. Falando nisso, eu até queria perguntar para os irmãos um fenômeno que algumas igrejas experimentaram é que durante a pandemia e os cultos online, alguns membros tiveram a chance de participar de várias igrejas ao mesmo tempo. E a gente, às vezes, via na transmissão, pelas perguntas, que tinha muita gente que não era da nossa igreja, né? Dos lugares do Brasil. Vocês tiveram essa experiência de serem visitados online por membros de outras igrejas ao redor do Brasil, ou de presbiterianas, ou de qualquer outra denominação? Vocês tiveram essa experiência? Antes de passar a palavra ao Samuel, só para concluir, a pergunta foi colocada aí pela irmã Ernestina, né? A questão da acomodação. Isso, acho que todos nós que estamos aqui enfrentamos essa realidade. Alguns irmãos estão acomodados. Por isso que eu creio de que isso tem que passar, isso é uma questão temporal, porque o culto é na igreja mesmo, a participação, o envolvimento do povo de Deus é na casa do Senhor. Isso aqui apenas é uma questão temporal mesmo. Tá certo. Olha, já temos aqui uma pergunta do presidente do presbitério, viu? Está perguntando se os pastores e seus conselhos e os senhores pretendem seguir com as transmissões, em especial dos cultos após o término da pandemia. Estou pensando em proclamar mais efetivamente a palavra para os que estão também distantes e, portanto, não podem estar presentes nos templos. Samuel, só respondendo sim ou não, se rapidamente você faz planos de continuar a transmissão online? Vendo, faço planos de continuar a transmissão online, sim, mas não do culto. A gente vai fazer tal como os nossos estudos de quarta, algo assim, mas agora talvez direcionado com um tempo menor, enfim, mas não o culto. A gente entende que o culto, talvez as mensagens depois, mas o culto, a gente terminando esse período, não é uma coisa que a gente vai gravar as mensagens, mas é uma coisa que enche os nossos olhos, dá um conselho, e a
a gente está muito focado nessa questão de não ser online, né? Okay. Eventualmente alguma programação, sim. Samuel Cardoso, você tem planos de continuar online? Nós já não estamos online, né? Já há um bom tempo. A nossa ideia, nosso plano é de nós prepararmos alguns equipamentos para nós gravarmos os sermões, e não ao vivo, mas depois nós postarmos e encaminharmos somente as mensagens dos pastores mesmo. Uhum. Reverendo Leandro? Olha, essa discussão sobre transmitir o culto online, ela é antiga, né, na nossa igreja, e nós, até hoje, nós temos não transmitido, né? Começamos a transmitir por causa da pandemia. Nosso sistema tem sido disponibilizar as pregações. Então, todas as pregações que são proferidas na igreja, na semana seguinte elas estão, né, no nosso canal do YouTube, é um canal bem potente, aí com 180 mil seguidores. Então, acaba que, né, a gente tem uma boa divulgação da palavra de Deus através desses vídeos, essas gravações. Então, em princípio, eu não vou dizer, eu não tenho ainda uma posição 100% fechada nisso, acho que tem alguns pontos ainda para conversar e ver como é que as coisas vão ficar também, quando é que vai voltar à normalidade, tudo isso tem que ser analisado. Em princípio, eu pensaria em continuar, né, com as pregações, com a disponibilização das pregações e provavelmente não do culto. Mas sim, a gente quer fazer uma programação ao vivo semanal, né? Provavelmente numa quarta-feira, numa quinta-feira, tem esse plano de fazer, né? Mas não é ainda um assunto totalmente resolvido, né? Nós continuamos analisando isso e pensando, e não temos ainda uma posição. Por enquanto temos que transmitir e é assim que estamos. Reverendo Avassi, você tem planos na igreja de continuar transmitindo culto online? Depois da pandemia ou durante a pandemia? Depois da pandemia. Ok. Não, nós temos pensado sempre nesse caminho de apenas transmitir depois, durante a semana, as mensagens. O culto nós vamos fazer ao vivo, com todas as programações, toda a atividade do culto, mas no momento nós vamos gravar a mensagem e durante a semana nós encaminhamos pelas mídias sociais. Não é o objetivo de transmitir o culto ao vivo, não. Apenas estamos fazendo isso por causa das circunstâncias que nós estamos inseridos. Mas o objetivo nosso não é esse. Já fazíamos também, já há uns dois anos atrás, era a gravação dos nossos sermões e durante a semana um dos nossos operadores de som, que era responsável de colocar para os irmãos qual foi a mensagem daquele domingo que passou. Mas o culto é apenas ao vivo. Entendi. Tem uma pergunta aqui que foi colocada. Basta assim responder, não precisa talvez mostrar o que você pensa sobre isso, mas alguns dos senhores já conseguiu arranjar um jeito de ministrar a ceia para os que estão presentes lá no... É lógico que online não tem como, né, fazer o download do vinho e do pão, né? Mas dos que estão presentes no culto já após retorno, alguém já conseguiu ministrar a Santa Ceia? Samuel? Sim, reverendo. Posso? Lá na igreja nós de fato fizemos, né? Tentando ver todos esses protocolos e afins, né? Todas essas questões aí da nossa legislação, mas a gente fez sim. O que a gente fez foi providenciar o vinho. Agora ele vai num copinho que é lacrado, né? Higienizado, lacrado, e o pão ele não é mais servido tal na bandeja como nós fazíamos antes, né? Ele vem numa embalagem plástica, unitária, pequenininho, né? Então isso é dado a cada um individualmente e cada um abre, enfim, né? Estando lá na igreja. Então a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, né? Obviamente sempre respeitando o que a palavra nos diz e nos recomenda sempre. Tá certo. Samuel Cardoso, como é que você está conseguindo já dar a ceia? Sim, o nosso conselho toma a seguinte decisão a partir do começo de julho. Então, todo primeiro domingo de cada mês, nós teremos culto de manhã e à noite com ceia.
E o culto de manhã nós estamos dando prioridade, não exclusividade, mas prioridade aos nossos irmãos do grupo de risco. Então, nós temos orientado a igreja, aqueles que não são do grupo de risco, a optarem pelo culto da noite, para que o culto da manhã, dos primeiros domingos de cada mês, eles sejam disponibilizados principalmente para os nossos irmãos do grupo de risco. Então, nós tivemos o primeiro em julho, vão ter agora em agosto, tivemos agora em agosto, vamos ter em setembro e assim por diante. Então, temos orientado a igreja nesses 2 cultos e não temos tido problemas. Outra coisa importante, reverendo, que o reverendo Avasti falou rapidinho, é o seguinte, É a questão da ceia. Vocês estão dando ou não estão dando ceia? Oi? A ceia na sua igreja. Tanto é que nós estamos, sim, em 2 cultos de manhã e à noite, de manhã para os nossos irmãos do grupo de risco, né? Alguma mudança especial na bandeja, no copo? Como que vocês estão servindo a ceia? Não tivemos essa preocupação dessa mudança. E estamos tranquilos acerca disso, que Deus nos ajude. Não temos tido nenhuma mudança nisso. Então está sendo igual como era antes, né? Isso, só o grupo é menor e o culto de manhã é prioridade para o pessoal do grupo de risco. Entendi. Reverendo Leandro, como é que está lá em Santo Amaro? Por enquanto não voltamos ainda com os sacramentos, nem ceia, nem batismo, né? Estamos com vários batismos aí até atrasados, né? Precisando ser realizados, mas estamos programando para voltar agora no mês de setembro, né? Devemos retornar, se tudo der certo, né? Com algumas adaptações que ainda estão sendo estudadas, devemos fazer sim, com alguma limitação aí, né? De cálice, alguma separação, né? Vamos tomar as atitudes necessárias para minimizar, né, os riscos e evitar, né, as famosas aglomerações, né? Vamos tentar fazer dessa maneira. Mesmo assim, a nossa ideia é insistir para que o pessoal do grupo de risco não venha, né? Continue nas suas casas, mas a gente deve fazer uma grande força-tarefa com a pastorada toda da igreja, tem um monte de pastor lá dando sopa, né? E para ir visitar esse pessoal e levar a ceia nas casas, com cuidado, com distanciamento e tudo mais, né? Os que quiserem, né? Os que desejarem receber, talvez seja o caminho. Outro caminho, que inclusive tem meio parecido com o que Samuel está fazendo, né? Um amigo meu tem feito isso, um culto específico só para os idosos, né? Pode ser interessante, apesar de que coloca todos eles juntos lá, se um tiver, lascou, né? Pega todo mundo. Então, talvez, os riscos sempre existem. Eu ainda penso que talvez o ideal seja individual mesmo, né? Ao menos evita a possibilidade de contágio coletivo, né? Tá certo. Reverendo Avasti já retornou com a ceia? Sim, então logo que nós iniciamos o primeiro domingo de julho, nós já iniciamos com a ceia. Nosso primeiro ato do culto foi também com a ceia, né? E no caso da nossa igreja no Jardim São Luís, nós temos ceia por causa do espaço que é curto, né, para a turma congregar. Então nós temos ceia no primeiro domingo, no segundo domingo de manhã, à noite e o terceiro pela manhã. Nós temos 3 momentos de ceia, né, para atender todos os membros que comparecem. E nas congregações nós temos ceia no primeiro domingo. Os pastores auxiliares estão com o culto também das 9 às 10 nas congregações. Então, no primeiro domingo nós temos ceia nas congregações, né? Então, nós temos atendido isso aí. Ok. Tem uma pessoa aqui, Rosângela Andrade, ela está falando que está em Dourados hoje, mas ela foi da Igreja Monte Sião, né? Sim. Então, ela está participando pelo culto online, tá vendo? Quando encerrar online, ela não vai poder mais participar com vocês. Não dará mais tempo para a gente ver mais uma rodada de vídeos dos jovens, mas aqui algumas perguntas que ainda temos aqui. Uma delas é do Marcelo Luiz, né, falando como que os irmãos pretendem tratar com
se a dificuldade de retornar começar a agravar, membros jovens ou não jovens tiverem, o que a gente vai ver nos próximos vídeos, né? O medo de retornar, medo, digo, não da igreja, mas medo de estar perto de gente. Qual ideia vocês têm para lidar com isso, né? É uma coisa que eu diria passível de alguma advertência, ou vai ter que contornar isso e relevar dada a situação de pandemia? Já pensaram nisso, Samuel? Reverendo, excelente pergunta. Acho que essa pandemia trouxe para nós vários desafios, né, no pastorado. Eu não tenho dúvida disso, né? Dos pastores aqui, tranquilamente eu sou mais novo, né? Eu tenho pouco tempo de ordenado e confesso que pensar em várias questões ou em todas as questões ainda é uma coisa que a gente está fazendo paulatinamente. Dentro desse aspecto, então, eu penso que muito do que a gente fez e faz até agora é sempre para a glória de Deus, sempre, sempre, e eu não vejo diferente disso. Então, se a gente tiver que pensar em algumas coisas nesse sentido, que seja para o crescimento da igreja. Talvez intensificação de visitas, pastorais, discipulados, enfim. Mas penso que são coisas que a gente vai ter que pensar ao longo desse tempo e talvez a gente não tenha todas as respostas que nós gostaríamos até de colocar nesse momento, né? Mas levando sempre em consideração a glória de Deus e o fato da gente amar as pessoas com quem Deus tem nos dado a graça, né, de pastorear. Mas já pensaram a situação, hein? Ter que talvez advertir uma pessoa porque ela decidiu que ela só quer assistir online, não quer vir mais, né? É uma coisa que a pergunta da pessoa aqui, né, ela considera exatamente isso. Reverendo Samuel, você enfrentou alguma dificuldade nesse sentido de membros que preferiram não retornar, né, e tiveram que talvez tomar alguma decisão assim mais direta de advertir, então, aconselhar? Membros que não retornaram são poucos até agora, né? Né? São poucos. O que a gente está mais preocupado são de alguns que vieram em alguns cultos e estão, parece que, relutando em voltar para outros cultos. Então, nós vamos ter eu imagino que teremos sérios problemas com alguns. Mas aí pedir orientação de Deus e, se tiver de pegar um pouco mais firme aí, nós vamos ter que fazer isso. Entendi. Reverendo Leandro, alguma palavra nesse sentido? Bom, no nosso caso, nós, como dissemos, os cultos só, por enquanto, comportam 100 pessoas, então seguramente mais de 50% da igreja não voltou ainda, não veio a culto nenhum. Mais de 50% da igreja não pisou na igreja ainda desde o início da pandemia. Então nós só vamos saber de fato, né, a realidade quando pudermos ter os cultos livres, e aí que nós vamos saber se o pessoal está realmente acomodado ou não. Eu espero que não, né? Espero que a maioria das pessoas esteja apenas, né, se cuidando, se resguardando por seus motivos próprios, né, e que no momento certo retornem. Do contrário, nós teremos de fato que exortar, não haverá outra alternativa. E uma delas, né, talvez seja uma razão para, assim que possível, não transmitir o culto online. Então, vai obrigar os irmãos a voltarem para a igreja. Na experiência de Santo Amaro, Leandro, você acha que pela lista dos que se inscrevem, está havendo uma rotatividade ou é assim um grupo mais ou menos igual que tem vindo nos cultos presenciais? Eu acho que 1/3, um pouco mais, é o mesmo pessoal que tem se inscrito e tem vindo, né? Então, eu tenho visto bastante alguns rostinhos, né, frequentes. Se repetindo, né? O que mostra que eles têm alcançado, eles têm conseguido vaga, né? Se eles têm conseguido vaga é porque muitos não têm tentado. Ou esse pessoal é muito rápido, né, no gatilho aí para se inscrever, mas não tem havido uma rotatividade tão grande assim, não. Tá certo. Reverendo Avassi, algum comentário nesse sentido? Com respeito à questão da membresia, do modo geral, eu entendo que agora todo o trabalho pastoral do Conselho da Igreja, por exemplo, a participação dos nossos conselheiros de sociedade interna se envolvendo com as faixas etárias importantes, né, da Igreja,
para a gente solidificar o trabalho, mesmo na questão virtual. Agora, a questão de acertar, exortar, vamos ter que acontecer isso só depois, quando voltar ao normal. Eu acredito que é difícil você agora, numa situação dessa, você ter que dizer que nós vamos reunir virtualmente o conselho, porque nós vamos disciplinar um irmão que 2 ou 3 meses não compareceu à igreja. Ele tá participando na mídias sociais, está presente, ele dá o sinal que está participando das sociedades internas. Então, creio que acho que é só quando voltar ao normal. Agora, voltando ao normal, é como o reverendo Leandro também falou, eu afirmo também, acho que a questão aí não é mais se transmissão ao vivo, é que a igreja tem que participar ativamente. Aí nós vamos tomar o caminho que tem que ser tomado, né? Quando, em relação, por exemplo, à ceia, nós tivemos a ceia. Agora, nós estamos igual a Igreja de Santa Marta, nós estamos com uma turma para receber opção de fé, nós estamos com uma turma para receber de batismo, e não vamos fazer tão cedo ainda, porque não temos condições de fazer essa aglomeração, então nós temos que aguardar mais um tempo, né? Mas nós estamos aí também com essa situação também. Tá certo. Daniel, Senhores, você permite? temos 5 minutos e tem uma pergunta que eu acho interessante aqui. Rapidamente, quantos de vocês têm feito atividade para as crianças na escola dominical? E se tem, o que tem feito? Rapidamente, nós temos 5 minutos antes de encerrar. Samuel? Então, rapidinho aqui, poucas linhas. A gente tem uma devocional pela manhã com as crianças, onde a gente conta histórias, né? A gente terminou o panorama do Antigo Testamento, e a gente tem uma plataforma onde a gente posta desenhos e atividades para elas poderem fazer junto com os seus pais. Então, todos os domingos, desde que a pandemia começou, a gente tem esse cuidado também com as nossas crianças. Ok. Samuel Cardoso, vocês já voltaram, né? Opa, com as crianças, não. Nós entendemos que os pais de crianças crentes, eles vão ter que fazer o papel deles. Vão fazer, principalmente agora, né? Tem que fazer sempre, mas especialmente agora. Então, nós não retornamos com crianças ainda. Entendi. Leandro? Nós temos feito a escola dominical, as classes todas, né, online das crianças, então tá tudo mantido aí, usando o Zoom, os professores receberam suas contas, e alguns já tinham, outros estão usando conta gratuita, enfim, mas as classes estão normais, os trabalhos também extra escola dominical, por exemplo, o PPA, os encontros que eles fazem a cada 1 ou 2 vezes por mês, está acontecendo tudo normalmente, né? Então, nesse sentido, nós estamos funcionando normal, só que 100% online. Você ia falar alguma coisa que eu interrompi? Eu só estava dizendo que uma das evidências, assim, uma parte positiva que eu acho que mostra que o pessoal não desistiu da igreja, né? Apesar de não estar podendo vir à igreja, é que a maior parte das igrejas eu acho que as contribuições não caíram, né? Os irmãos continuam sustentando a igreja com os dízimos, com as ofertas, o que mostra que os irmãos continuam, né? Engajados com a igreja e se sentem pertencendo a ela, mas se veem limitados por um período. Então, eu acho que são poucos os casos em que realmente, né, pode haver aí uma debandada. Certo. Reverendo Avassi, tem classe para crianças? Sim, nós temos um departamento, né, de coordenação da escola dominical, por sinal muito ativas as nossas coordenadoras, e é pelo Zoom também, né? Mas todos os domingos, desde até das criancinhas de 3, 4 anos, recebe o material, faz toda a dinâmica, mas não tem deixado de ter essa participação. Como o reverendo Samuel falou em relação aí à igreja, nós só estamos permitindo acima de 12 anos para ir ao templo. Abaixo de 12 anos, fico em casa com as famílias e receber a instrução da escola dominical. E a palavra do reverendo Leandro com respeito à fidelidade, nós temos também vivido essa experiência, graças a Deus. Os irmãos estão firmes na sua contribuição, nas suas ofertas,
tem demonstrado o amor pela obra do Senhor, a gente tem presenciado isso com muita alegria na família da fé. Obrigado. Muito bem, você que está nos assistindo, nós chegamos ao fim da nossa live e amanhã nós teremos uma segunda rodada com pastores diferentes, também do Presbitério Sul Paulistano. E você é bem-vindo a participar. Tudo que foi visto hoje será gravado e disponibilizado no site da EBL, Escola Bíblica de Líderes, que é uma iniciativa do Presbitério Sul Paulistano. Obrigado pela sua participação e Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido algumas coisas e considerado, à luz do que você enfrenta na sua região, a experiência do Presbitério Sul Paulistano. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todos os participantes, pastores, reverendo Samuel Gomes, reverendo Samuel Cardoso, reverendo Leandro e o reverendo Vassi. Até mais.